Moçadinha, algas podem apresentar qualquer um dos 3 tipos de ciclos de vida que existem na natureza. Daí, eu vou descrever esses ciclos de vida e a gente vai utilizar essa nomenclatura para todos os grupos de seres vivos que vão aparecer a partir de agora. Quando a gente fala lá desses ciclos de vida, não é somente para as algas, é um nome que é genérico, mas volto a dizer, algas, um único grupo de seres vivos que pode ter qualquer um dos 3 possíveis ciclos de vida. Para poder descrever os ciclos de vida, a gente utiliza 2 conjuntos de nomenclaturas. Primeiro conjunto, o ciclo de vida ele pode ser haplobionte ou ele pode ser diplobionte. Quando a gente fala, moçada, que ele é haplobionte, quer dizer que você só tem um único tipo de adulto no ciclo de vida. Quando você fala, moçada, em diplobionte, quer dizer que você tem 2 possíveis tipos de adultos. Landim, quando você fala em possíveis tipos de adultos, em relação ao sexo, Não. Possíveis tipos de adultos em relação à ploidia, em relação ao número de conjuntos de cromossomos. Daí, os ciclos de vida podem ser haplontes, onde você tem lá o adulto haploide, e ele pode ser diplonte, onde você vai ter o adulto diploide aqui na parada. Daí, pessoas, uma vez que você, sem eufemismos, decora isso aqui, gente, os ciclos de vida ficam autoexplicativos. Haplobionte, um adulto, diplobionte, 2 adultos. Haplonte, o adulto é N, diplonte, o adulto é 2N. Para você poder descrever o ciclo de vida, eu vou também precisar de uma lembrança. Na verdade, né, moçada? Eu já tinha conversado sobre isso antes, mas isso aqui é tão importante que a gente faz questão de lembrar para vocês. Existem 2 tipos de células sexuais, gametas e esporos. Gente, gametas, eles sozinhos não adiantam porcaria nenhuma, tem que juntar um gameta N com outro gameta N, e uma vez que você pega esses gametas, eles se fusionam, fecundação, para formar N mais N, um zigoto 2N, e esse zigoto 2N, então, pode originar um adulto. Daí, gameta é uma célula que sozinha não faz porra nenhuma, precisa de 2 gametas para que eles se fusionem, fecundação, para formar um zigoto, e aí sim um zigoto é capaz de originar um indivíduo adulto. Já, moçada, um esporo é uma célula que tem poder de germinação. Esporo é uma célula que, sozinho, é capaz de originar um indivíduo adulto. Olha que o gameta tem que ter 2, que se juntam para formar o zigoto, e aí sim o zigoto pode formar um adulto. Esporo não. Eu vou dizer que o esporo germina, que quer dizer que o esporo sozinho, não precisa de 2 células, basta de uma, vai então acabar originando um indivíduo adulto. E em alguns ciclos, nós vamos ter tanto gametas quanto esporos em relação ao ciclo de vida. Primeiro, moçada, dos tipos de ciclo de vida, para descrever com vocês, ciclo de vida haplobionte, haplonte. Ah, gente, fala sério, né? Olha como o nome é autoexplicativo. Haplobionte quer dizer que você só tem uma forma adulta, haplonte. Esse haplonte, esse adulto, ele é haploide. No ciclo de vida haplobionte, haplonte, os adultos são todos haploides, não tem adulto diploide no ciclo de vida. E pessoas, lá vou eu descrever como funciona esse ciclo de vida. Você tem 2 maneiras de encarar o que eu vou colocar agora. Você pode chegar e dizer, porra, caralho, que merda de decoreba, e ver se decora ou não. Ô, moçada, você pode tentar entender, e nesse caso, vai facilitar um bocado a sua vida, você não vai precisar decorar nada. O que significa dizer que alguém é adulto? Adulto quer dizer sexualmente maduro. Desde que você tem entre 9 e 13 anos de idade, desde a sua puberdade, desde o seu amadurecimento sexual, você é considerado biologicamente adulto. Adulto quer dizer sexualmente maduro. Isso quer dizer que todo cara que é adulto, como ele é sexualmente maduro, ele é capaz de produzir gametas. Acontece, moçada, que gametas sempre são haploides. O gameta nunca é diploide. O gameta nunca é diploide. O gameta, ele é haploide. O que quer dizer que, se um adulto é haploide, ele é sexualmente maduro. Se ele é sexualmente maduro, ele fabrica gametas. Se o gameta também é haploide,
de N para N, não altera o número de cromossomos. Isso aqui é mitose. Gente, gameta é aquela célula que sozinha não faz porcaria nenhuma. Então vou ter que pegar 2 gametas, N mais N, e vou fecundar. Uma vez, moçada, que a gente fecunda, N mais N, a gente faz um zigoto 2N. E, gente, o zigoto 2N vai originar um adulto N. Só tem um detalhe, né? Se o zigoto é 2N e o adulto é N, de 2N para N diminuiu o número de cromossomos. Então, obrigatoriamente, nós temos que ter uma meiose. Só que aí eu tenho um problema. Meiose obrigatoriamente produz células sexuais. Ou a meiose produz gametas, gametas já apareceram. Ou a meiose produz esporos. Então, nesse caso, a meiose produz esporos. E o esporo é aquela célula que tem poder de germinação. Sozinho, ele origina um adulto. Como o esporo é N e o adulto é N, simplesmente ele germina, se desenvolve para originar um novo indivíduo adulto. Landim, repete. Nem que você não queira, repete. No caso do ciclo, deixa eu começar aqui. Haplobionte, um adulto, haplonte N, o adulto é N. O que significa adulto? Sexualmente maduro. Então, adulto fabrica gametas. Se o adulto é N e o gameta sempre é N, de N para N não altera o número de cromossomos, mitose. Gameta sozinho não faz bosta nenhuma, N mais N fecundação, forma o zigoto 2N. E o zigoto 2N origina o adulto. Só que o zigoto 2N origina o adulto N. De 2N para N tem que ter uma meiose no meio do caminho. Né? De 2N para N reduziu ao meio, tem meiose. Só que meiose só produz células sexuais. Ou meiose produz gametas, gameta já tinha aparecido. Ou meiose produz esporo. Como o esporo ele é N, de 2N, meiose divide por 2N, esporo N origina o adulto N. Esporo tem poder de germinação, sozinho origina adulto. Fechou o ciclo aí na bagaça. Né? Ciclo, moçada, haplobionte, haplonte. Onde é que nós vamos encontrar ciclo de vida do tipo haplobionte, haplonte? Esse ciclo, moçada, é encontrado em algumas algas, é encontrado em protozoários, é encontrado em fungos. Então, todos os fungos são assim, a maioria dos protozoários é desse jeito, e algumas algas são desse jeito, ciclo de vida dessa maneira. Detalhe, essa meiose, quem está sofrendo a meiose é o zigoto. Então ela vai ser chamada de meiose inicial, que é a primeira divisão celular da vida do cara é logo uma meiose. Zigoto é a primeira célula do cara. E a primeira divisão celular da vida dele foi uma meiose. Daí o nome meiose inicial, ou meiose zigótica, que quem está fazendo a meiose é o zigoto. Isso aqui é bem importante para a gente. Segundo tipo, fofuchos de ciclo de vida, para descrever para vocês, haplobionte, diplonte. Ora, moçada, haplobionte, diplonte. Haplobionte, só tem um adulto, diplonte, ele é diploide. Haplobionte, você só tem um adulto, diplonte, esse adulto, ele é diploide. Nesse tipo de ciclo de vida, moçada, só tem um tipo de adulto e o adulto é 2N. E como eu disse, você pode encarar isso aí como decoreba, ou, gente, você pode parar para pensar um pouquinho comigo, que você deduz como funciona a desgraça do ciclo. O que é que significa dizer que alguém é adulto, sexualmente maduro? Que se você é sexualmente maduro, você produz gametas. Ora, se o adulto é 2N, ele produz gametas, gametas sempre são N, isso aqui, moçada, é através de meiose. Gameta sozinho não faz porra nenhuma, então tem que juntar 2 gametas, N mais N, fecundação, para poder formar um zigoto, que ele é 2N, e o zigoto, gente, 2N, origina um adulto, né? Sendo que o adulto, gente, ele é 2N. Quer dizer que nesse caso, o zigoto 2N simplesmente origina o adulto 2N e o ciclo fecha. 2 coisas sobre o ciclo haplobionte e diplonte, não tem esporos, e a meiose está fabricando gametas. Gente, essa meiose acontece no final do ciclo reprodutivo, só para produzir gametas, meiose final, ou meiose gamética aqui na parada. Landim, repete? Repete. Haplobionte, um adulto, diplonte, esse adulto é diploide. Adulto quer dizer sexualmente maduro,
então ele fabrica gametas. Se o adulto é 2N e o gameta sempre é N, de 2N para N, meiose. Gameta sozinho não faz bosta nenhuma, N mais N fecundação, forma um zigoto 2N. O zigoto é 2N, o adulto é 2N, então de 2N para 2N, através de mitoses, o desenvolvimento do zigoto até ele originar um indivíduo adulto. Quem é que tem ciclo de vida haplobionte e diplonte? Algumas algas. Como eu disse, as algas são os únicos seres vivos que podem ter os 3 possíveis ciclos de vida. E, gente, nós animais funcionamos desse jeito. Nós animais, moçada, todos os animais, o adulto é 2N e o ciclo de vida é dessa maneira. Terceiro e último ciclo de vida para descrever ciclo diplobionte, também chamado aplonte-diplonte. No ciclo de vida, gente, diplobionte, quer dizer que você tem 2 adultos. Então, você tem lá 2 tipos de adultos, sendo que aplonte, um deles é haploide, diplonte, o outro deles é diploide. Então, esse tipo de ciclo de vida, um bocado diferente. Ele, moçada, vai apresentar 2 formas adultas, né? Uma haploide e outra diploide. Isso aqui também pode ser chamado de ciclo haplodiplobionte. Eita, cara, são todos nomes muito parecidos, né? Daí, minha sugestão para vocês, seja bem idiota. Quando você for ler os nomes, lê de maneira bem lenta, bem idiota, para exatamente pegar direitinho. Haplobionte, um adulto. Aplonte, o adulto é haploide. Haplobionte, um adulto. Diplonte, diploide. Diplobionte, 2 adultos. Aplonte, haploide. Diplonte, diploide. Esse aqui também pode ser chamado de haplodiplobionte, ou ainda, moçada, pode ser conhecido com o nome de metagênese, ou ainda, moçada, conhecido com o nome de alternância de gerações. Gente, no caso desse ciclo, com metagênese, com alternância de gerações, você tem lá 2 tipos de adulto que se alternam. Então, você tem lá uma alternância entre um adulto diploide e um adulto haploide. Cara, quando eu falo nisso aqui para vocês, entenda uma coisa muito importante, certo? No caso do ciclo desse jeito, pais e filhos nunca são iguais. Se você é N, seu filho é 2N. Aí seu neto é N. Seu bisneto é 2N. Fica alternando. Pais e filhos nunca são iguais. Se o pai é 2N, o filho é N. Se o pai é N, o filho é 2N. Então fica alternando. Pai N, filho 2N. Pai 2N, filho N, aqui nesse caso. Onde é que você vai encontrar, pessoas? Esse tipo de ciclo de vida. Esse tipo de ciclo de vida é encontrado em algas e em plantas. Lembrando que quando eu falar em plantas, plantas do verbo plantas, plantas do reino vegetal. Então estamos falando de briófitas, pteridófitas, estamos falando de gimnospermas e de angiospermas. Ah, detalhe importante, o adulto N, ele vai se chamar de gametófito. O nome dele é gametófito porque ele produz gametas. O adulto 2N vai se chamar de esporófito. O nome dele é esporófito porque ele produz esporos. Isso aqui, moçada, é bom decorar. Então, gametófito é N, esporófito é 2N. Mas se você decorou que o gametófito é N, esporófito é 2N, o resto, moçada, é botar aí o tique e o teco para trabalhar, que você consegue deduzir o ciclo inteiro. Então, por exemplo, toda vez que eu vou dar essa aula, eu tenho que parar para pensar, porque eu não sei decorado. Eu não sei decorado o que é que eu estou falando aqui. Eu só sei decorado uma coisa, que você tem que o gametófito é N e o esporófito é 2N. O resto, moçada, vou pedir a ajuda de vocês para pensar. Por que o gametófito se chama de gametófito? Porque ele produz gametas. Oh! Por que o esporófito se chama de esporófito? Porque ele produz esporos. Caralho! Ô, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é o óbvio do óbvio, né? Então, o gametófito se chama de gametófito porque ele produz gametas. Esporófito se chama de esporófito
que ele produz esporos. Gente, se o gametófito é N e os gametas são N, de N para N, a gente tem mitose. Se esporófito é 2N e espora é N, nós vamos ter meiose. Uma meiose chamada de meiose intermediária ou meiose espórica, né? O tipo de meiose que acontece, né, no ciclo de vida diplobionte. Bom, eu sei decorado que o gametófito é N e, pela lógica, gametófito produz gametas. Eu sei decorado que esporófito é 2N e, pela lógica, esporófito produz esporos. Se o gametófito é N e o gameta é N, de N para N é mitose. Se esporófito é 2N e o esporo é N, de 2N para N é meiose. Gente, o resto agora é ligar os pontinhos, é preencher as lacunas. Gameta sozinho não faz bosta nenhuma, tem que juntar dois. N mais N, fecundação, que forma um zigoto 2N, e esse zigoto 2N origina então um adulto 2N, que é o esporófito. Esporófito 2N, por meiose fabrica esporo N, e o esporo tem poder de germinação. Sozinho, o esporo origina o adulto. O esporo é N, o adulto é N, germinação, fechou o ciclo de vida. Landim repete? Claro que sim. Decorei que o gametófito é N, decorei que o esporófito é 2N. Gametófito produz gametas, esporófito produz esporos. De N para N, mitose. Gameta sozinho não faz porcaria nenhuma, N mais N fecundação, forma um zigoto 2N, que origina o adulto 2N. Esporófito produz esporos, né? Se o esporófito é 2N e o esporo é N, é por meiose. Sendo lindinhos que o esporo N origina o adulto N, por germinação, e o ciclo, simplesmente, ele fechou. Volto a dizer que algas são os únicos seres, que podem ter os 3 possíveis tipos de ciclo de vida, né? Os outros organismos, mais ou menos, né, fixo, né? Protozoários e fungos, de modo geral, aplobionte, aplonte, animais, aplobionte de plonte, e plantas terrestres, plantas de verdade, ciclo diplobionte. Alguém reclama comigo: ô Landim, eu lembro das aulas de zoologia, né, falaremos sobre isso em zoologia, que os quinidários, né, eles apresentam às vezes alternância de gerações. Cuidado, cuidado, cuidado. Quando a gente fala, moçada, que os quinidários, eles apresentam metagênese, que eles apresentam alternância de gerações, é diferente da metagênese, da alternância de gerações que eu estou descrevendo aqui agora. Em zoologia eu vou entender melhor, mas no quinidário tem 2 formas, chamada de pólipo e medusa. O pólipo origina a medusa origina o pólipo. Alternância de gerações. Né? Inclusive, para o pólipo originar a medusa é através de reprodução assexuada. Para a medusa originar o pólipo é através de reprodução sexuada. Ô Landim, dessas 2 formas, quem é a forma N e quem é a forma 2N? Não se aplica, porque quinidários são animais. Se quinidários são animais, ciclo de vida deles é aplobionte diplonte, só tem um adulto e esse adulto é diploide. Que quer dizer que, na verdade, o pólipo ele é 2N e a medusa também é 2N. Por isso, toma cuidado com essa história. Quando a gente fala que quinidários têm metagênese ou alternância de gerações, não é que nem da planta. Na planta, a gente fica alternando gametófito N com esporófito 2N. Na planta é desse jeito. Nos quinidários, a gente fica alternando pólipo com medusa, mas ambos, eles são N. Nesse caso, a gente fala lá em alternância de gerações em relação aos quinidários, não porque alterna 2N com N. Não é isso. Nesse caso, a gente vai estar alternando para esses carinhas reprodução assexuada no pólipo com reprodução sexuada na medusa. Essa é a alternância de gerações que a gente vai ter nos quinidários. Então você tem alternância entre reprodução assexuada no pólipo, reprodução sexuada na medusa. Entretanto, pólipo e medusa
ambos são diploides. Não existe fase haploide no ciclo de vida desses carinhas. Cuidado com essa besteira.